Bom dia, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus. Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja conosco nesta manhã, esta manhã fria que o Senhor preparou para nós. Aqui está tão frio, gente, que minhas mãos estão doendo de frio. Louvado seja Deus. Aleluias. Nós entramos na presença do Senhor em agradecimento pela noite de sono. Agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito e Ele vai fazer. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor preparou para nós. Que o Senhor venha tomar a direção de tudo que nós vamos fazer nesse dia chamado hoje. Obrigado, Pai. Direciona os nossos passos, Senhor. Visita os enfermos, liberta aqueles cativos, Pai. Aqueles que estão precisando de libertação. Receba a libertação do Senhor nesta manhã, nesse dia, neste momento que você vai ouvir esta palavra. Seja liberto, seja livre, seja curado, porque o Senhor Jesus, Ele deu a vida por mim e por ti. Aleluia, Ele está preparando o lugar para nós e Ele nos promete nos abençoar nessa terra também. Seja abençoado, seja livre hoje. Você que está precisando de uma libertação, creia que Deus tem poder para libertar. Também faça a tua parte. Amém? Glória a Deus. Hoje o nosso pãozinho diário está no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, os versículos do 23 ao 28, que vai falar sobre a ceia do Senhor. Louvado seja Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba este cálice. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, aqui foi a ceia do Senhor com os discípulos e Ele deixou para que nós façamos em memória dele. Todas as vezes que nós participar, em agradecimento, lembrando que Jesus, ele morreu, deu seu sangue por nós e que ele ressuscitou ao terceiro dia e que ele subiu aos céus para preparar lugar para nós. Aonde ele estiver, nós também estaremos, e que ele vai voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva. Aleluia. A ceia do Senhor é uma ordenança instituída por Jesus para lembrar o seu sacrifício. Então, Jesus instituiu este momento da Santa Ceia para lembrar o sacrifício. A participação na ceia é um ato de proclamar a morte de Cristo até a sua volta. Então, enquanto Jesus não voltar, enquanto nós não sairmos dessa terra, nós vamos assim relembrar esse sacrifício, aleluia, que Jesus fez por nós, aleluia. E é fundamental que os crentes se examinem e participem da ceia em espírito de reverência e arrependimento. Então, o Senhor nos convida, aqui nos relembra aqui
que quem comer deste pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do sangue do Senhor. É para a própria condenação. Pensa que é bênção, a gente vai pensando que vai ser abençoado e vai ser. Jesus se considera como um dos culpados pela morte dele. Por quê? Foi o pecado. Foi pelos nossos pecados que Jesus morreu. Então, quando nós participamos da ceia em pecado, no pecado, sem arrependimento, sem pedido de perdão, sem perdoar, nós estamos fazendo, este papel de ser culpado ali do sangue. E é para nossa própria condenação. Não vai nos fazer bem. Ao invés de fazer bem, faz mal, A ceia é um memorial do sacrifício de Cristo e um anúncio de sua morte e ressurreição. Então, vamos fazer, tentar se esforçar para nós fazermos como está escrito na palavra do Senhor, Porque nós recebemos do Senhor. Também nós vamos ensinar. O que nós aprendemos, recebemos, também nós ensinamos, Que o Senhor Jesus, ele foi traído naquela noite. Foi naquela santa ceia que ele foi traído. E hoje nós não vamos trair Jesus. Vamos nos esforçar para não trair o Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Todos nós podemos ser gratos aos que beneficiaram nossa vida por meio de algum sacrifício, Então nós temos que ter um coração grato pelas pessoas que até se sacrificaram para nos ajudar, Sermos gratos ao nosso, quem ainda tem mãe, tem o privilégio de ter mãe, que a mãe faz um sacrifício, para nos fazer bem, ao pai, aquele que está ao seu redor, seu irmão, seu próximo, que até se sacrifica para te fazer o bem, para ver você bem. Seja grato, seja grata, que nós sejamos gratos, De fato foram esforços importantes, mas nenhum deles foi o mais importante de todos. É somente ao pé da cruz que vemos o sacrifício que Jesus fez por nós e começamos a compreender como estamos completamente em dívida com o Senhor. Então, nós estamos em dívida com Ele, E o maior sacrifício, nós podemos fazer qualquer sacrifício por alguém, mas nós nunca vamos dar o nosso filho para morrer por ninguém. E nem também vamos morrer em cruz por ninguém. Que o maior sacrifício até hoje foi o da cruz, que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Aleluia! Chegar à mesa do Senhor para participar da ceia nos lembra o sacrifício de Cristo representado no pão e no cálice. Paulo escreveu: cada vez que vocês comem o pão e bebem desse cálice, anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Que as vezes em que fomos à sua mesa, nos lembrem de viver diariamente em memória e gratidão em tudo que Jesus fez em nós e por nós, Que nós não venhamos esquecer desse sacrifício que Jesus fez por nós. Aleluia! Em nós e por nós. Oh, aleluia! Oremos ao Senhor. Deus, o amor de Jesus provou na sua cruz e é inigualável. Quero demonstrar-te minha grande gratidão. Obrigado, meu Deus,
pelo teu amor inigualável, o amor ágape, um amor incondicional. Eu quero te agradecer pelo Senhor ter enviado o teu único filho para morrer por nós, quando nós ainda éramos informes. O Senhor deu por amor à humanidade. Nem todos te querem, Pai. Nem todos te aceitam. Mas o Senhor fez o sacrifício, foi por nós todos. Muito obrigado, Pai. Só gratidão. Amém, Jesus. E que todos tenham um dia abençoado. Vocês tenham Receba aí nesta manhã a libertação pelo sangue de Jesus Cristo. Esse sangue que foi derramado por ti. Você é escolhido, você é escolhida. Se arrependa hoje do teu pecado. Se volte para Deus. Se for preciso pedir perdão, peça perdão, limpa teu coração. E se firme na presença do Senhor, porque Ele tem o melhor para te dar. Ele já deu. Ele já enviou o melhor para nós, que foi Jesus Cristo. Se apegue a Ele. Jesus, Ele é a verdade que liberta. Conheça essa verdade. Faça a tua parte, porque a parte de nos arrepender, de pedir perdão, de perdoar e de deixar as práticas errôneas, essa parte é nossa. Mas se você não consegue sozinho, peça para Deus que Ele te dá. Eu costumo me lembrar quanto eu era uma pessoa tão rancorosa. Hoje eu vejo a diferença em mim. A minha natureza ainda está humana, tenho natureza humana, cheia de sentimentos, cheia de muitas vezes de coisas que vêm, de ruim, mas nós não temos que aceitar essa natureza ruim, nós não temos que aceitar essa natureza pecaminosa, Nós temos que fazer a nossa parte, pedir perdão, perdoar, vigiar, orar, para que nós não venhamos estar caindo em tentação, A começar por mim, tenho que fazer minha parte. E você, conheça essa verdade e se firme na rocha, e você vai ver o agir de Deus na tua vida e no meio dos teus. Amém? Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. E que essa paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre a tua vida, tua casa, tua família e toda a tua parentela, em nome de Jesus. Amém?